Mais uma vez, agradecendo a audiência, estamos aqui na Connect TV com o programa Acreditare, que tem por objetivo trazer pessoas de sucesso na sua profissão, na sua vida, na sua religião, onde for. A gente quer falar da vida, falar daquilo que é importante para as pessoas, para que quem estiver assistindo acredite no seu potencial, vá à luta, porque sem isso ninguém vai para frente. O Brasil precisa de pessoas corajosas, precisa de pessoas que aceitem o desafio de ser vencedor. E ser vencedor não é fácil. E eu estou com uma vencedora hoje aqui, a Jaqueline Stefano, do nosso programa da TV Hit, né? E eu já fui no programa dela algumas vezes e eu estava comentando com ela aqui antes do programa como é acolhedor aquilo, como é legal ser recebido por toda a equipe dela. Então fala para mim, qual é o segredo disso? Ronaldo, eu quero agradecer demais, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. São muitos anos de trabalho, né? Muitos anos. Eu trabalho na TV, lá na HIT, desde os 20 anos. Então, já apresentei programas diferentes. Sim. Já apresentei e já tive, no longo desses anos, assim, muitas equipes diferentes. Sim. Mas isso, de fato, eu posso falar com muita tranquilidade que o lugar onde eu trabalho também proporciona Sim. que eu possa ser do jeito que eu sou, que eu possa agir da maneira que eu ajo, porque a gente sabe que cada local tem a sua linha editorial. Sim. E eu louvo a Deus mesmo por poder trabalhar em um lugar que tem a mesma linha editorial, que é a maneira como eu me sinto confortável de trabalhar. E eu acho que isso faz toda a diferença. É verdade. Tem uma parte do programa seu que mexeu muito comigo. E eu pensei que fosse o dia, mas depois, como eu fui 3 vezes, as 3 vezes teve isso. Você sempre abre o programa com uma mensagem da Bíblia, alguma mensagem. É muito bacana aquilo. Aquilo faz a gente se sentir assim, uma reflexão, você pensar na vida. Me conta qual foi a ideia para ter isso. Você sabe que isso começou... O programa que eu apresento hoje, o nosso programa, ele fez 14 anos. E eu fui a primeira a apresentar. Tem alguns programas na emissora que já existiram e foram trocando de apresentadores. Eu mesma já apresentei outros 2 programas que tem lá. Mas o nosso programa foi feito para eu apresentar. Então, eu estou nele desde o começo. E a gente tinha uma ideia de fazer mais ou menos o que a Ana Maria Braga fazia antes no começo também, agora ela faz no final, né? Sim, enfim, sim. Que ela sempre tinha uma mensagem que ela dava. Uhum. Às vezes ela ia para um lado mais de autoajuda, às vezes era uma coisa mais com humor. Aí eu falei, alguém me falou, né? Vamos tentar fazer alguma coisa assim. E aí eu falei... Mas isso não é minha cara, assim, né? Dessas mensagens. Sim. Aí no começo eu pegava algumas mensagens prontas que tinham na internet, falava. Aí eu falei, não, peraí. Eu prego, eu faço isso, eu gosto de ler a Bíblia, eu vou trazer um pedacinho de algum ensinamento bíblico todo dia para o programa. Isso já foi no começo, já foi no final, já foi no meio, a gente vai alternando aí conforme o tempo passa. E graças a Deus eu recebi já mensagens de pessoas que estavam em depressão e que não conseguiam sair da cama, que não conseguiam, não tinham nem força para assistir o programa, e as pessoas falam, não, eu ligava só para assistir essa palavra. Eu conheço pessoas que gravavam as mensagens no celular. Então, assim, bacana. Realmente é algo que eu faço com muito carinho e que eu vejo que também ajuda as pessoas, alcança as pessoas. Isso é muito especial. Não, e outra, né? Porque você, além de tudo, é uma mulher que defende um programa já há bastante tempo, né? E a audiência no horário super concorrido. Competindo com muita gente, né? E eu digo que a nossa audiência, ela é de fato na unha, porque a gente não leva nada que apegue, não tem nenhum tipo de matéria apelativa, a gente não traz sensacionalismo, não tem repercussão de reality show, não é isso. A gente faz o nosso conteúdo ali mesmo, trazendo profissionais, falando de assuntos que a gente acha relevante. Às vezes está todo mundo falando de um reality e a gente fala, não, a gente não vai repercutir isso. A gente pode até trazer um profissional para falar sobre, de repente, um tema que está sendo abordado por conta de uma patologia, de um transtorno que está se falando por causa de um reality. Aí a gente pode trazer, mas repercutir não é isso que a gente escolhe fazer, porque o nosso principal foco não é fofoca, né? Não, eu achei fantástico. Teve uma vez que foi artesanato, teve uma vez que foi sobre advogado, falando sobre todo o trabalho, né, em casa. Então, todas essas coisas, ela é tão educativo, tão de orientação,
que eu falei assim, não, eu preciso disso, porque isso tem a ver com o programa. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu tenho uma curiosidade, o programa ele tem 15 minutos na primeira parte, mais 15 minutos na segunda. Isso, mais ou menos isso. Na verdade é 1 hora de programa, né? Então, 15, 15, 15, mais ou menos isso. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai ter uns 15 minutos e aí depois mais 15 minutos. E a hora que você vê o rapazinho da barba ruiva levantar ali... É a hora da break. gente dar um break. Mas o que me chama a atenção lá no programa, e que eu acho que seria legal você falar para o seu público e para o meu também, é que eu vejo as mulheres hoje muito vaidosas, lutando assim, parece que criou um modelo que tem que ser seguido. E eu vejo lá no seu programa que vai gente normal, pessoas do bem. Isso é até uma forma de mostrar que elas também têm o seu lugar, não é não? É verdade. E eu digo que eu também sou essa mulher normal, eu mostro o meu dia a dia para as pessoas que estão em casa, porque a gente tem visto mulheres, especificamente, quase inacessíveis. Eu acho que a rede social atrapalhou ainda mais essa questão. Sim. Que é o que você quer ser. E para trabalhar, muitas vezes, na frente da câmera, a gente sabe o quanto a aparência conta. Verdade. E aí eu posso, de novo, falar sobre o diferencial do local onde eu trabalho. Bom, você conhece, você já viu outros apresentadores, tem perfis diferentes, tem homem, tem mulher, tem corpos diferentes, tem pessoas diferentes. Sim. Então, não tem um padrão a ser seguido, um padrão a ser alcançado. E é lógico que eu acho que quando a gente é mais jovem, quando a gente é mais nova, Ronaldo, eu vou fazer 36 anos, quando a gente é mais nova... Tá na flor da A idade. gente tem... Ai, obrigada. Diz que a vida começa aos 40, né? Ainda tô caminhando para lá. Mas quando a gente é mais nova, a gente tem uma ilusão de que tem que provar alguma coisa para alguém e que o corpo, o cabelo, a beleza Sim. também conta. E eu acho que a mulher, o homem, Ajuda. a gente tem que se cuidar. Claro Sim. que a gente tem que se cuidar. A gente tem que sempre, como eu digo, tentar ser a nossa melhor versão. Sim. Não fazer um procedimento que deixa todo mundo igual, que é o que está acontecendo agora, né? Mas tentar se melhorar da maneira como você se sente bem. Mas eu acho que a maturidade também, na minha vida, principalmente a maternidade, me fez entender o que é prioridade. Porque quando eu apresentei até sexta-feira, domingo, meu filho nasceu. Então, eu apresentei tudo que eu pude Tudo grávida. normal. Gente, eu tava grávida, eu tava com barrigão, eu tava com o rosto diferente, eu tava toda diferente. E eu apresentei todos os dias. De novo, eu digo que é lógico que eu tenho o privilégio de estar em um lugar onde isso não é um Sim. problema. Mas como que eu voltei da licença maternidade? Eu voltei completamente diferente. Eu voltei com outro corpo, eu voltei com outra pele. Porque primeiro a pele melhora quando você está grávida, depois que você tem o filho, o cabelo cai, a pele muda. E foi assim que eu voltei. E assim, eu acho que a gente também focar no que é prioridade. A minha prioridade é trabalhar, minha prioridade é que eu estudei, é que todos os dias eu estudo os temas, é que a gente vai crescendo e a gente vai melhorando naquilo. A minha prioridade é, na minha função, o intelecto. O Sim. resto também faz parte, também é importante, mas eu me recuso a ficar escrava daquilo Sim. que alguém me diz que eu tenho que ser. E, Ronaldo, você deve ter percebido nos últimos tempos essa crescente. O Brasil lidera rankings quando a gente fala a respeito de cirurgia plástica. Eu nunca fiz nenhuma Nossa, cirurgia verdade. plástica. Eu não sou contra. Pode ser que em algum momento da minha vida eu veja um significado para isso. Mas se submeter a uma cirurgia plástica, a uma anestesia geral, aí eu me pergunto para quê? E aí qualquer mulher, né? Para quê? Para atingir um padrão de beleza? Sim. Não, e tem gente fazendo, às vezes, até sem necessidade, né? Exatamente. Tem algumas coisas que eu entendo. Tem indicação, né? Você está reparando alguma coisa que aconteceu. Acidente, essas coisas todas, queimadura. Agora, tem casos que você olha que realmente, às vezes, melhora. Mas tem muita gente que está piorando. Ronaldo, com esse negócio da harmonização facial, e eu tenho meu médico, hein, que cuida de mim e tal, eu não tive coragem de fazer nada invasivo ainda e tal, mas com isso da harmonização facial, eu tenho a impressão que tá todo mundo ficando muito parecido, tá todo mundo puxando, pondo boca, fazendo... Pra que isso? Pra todo mundo ficar igual mesmo? A gente tá procurando um padrão? O gosto da Gretchen, né? Não desmerecendo, não, porque eu gosto muito da coisa que ela faz, mas é uma coisa, né? Eu acho que isso é uma preocupação muito importante. Eu acho que talvez falte um pouco do amor ao que faz, né? Que não falta lá no seu programa, não falta no que você faz. A gente sente o amor quando chega lá. Vocês amam aquilo que faz. E quando a gente ama, parece que você não tem necessidade de tanto retoque, né? É
verdade. Acho que esse é o ponto. Eu sempre falei isso. Do quanto eu sou privilegiada em fazer o que eu amo. Meu primeiro emprego foi lá na TV, que eu tô lá, então, sei lá, uns 16 anos. Meu primeiro trabalho foi lá, comecei como estagiária e tal. E quando chegar a fazer o que eu faço hoje, já há alguns anos, ter o privilégio de fazer exatamente o que eu amo. Outro dia eu falava que eu fui trabalhar e eu estava falando com uma amiga que eu estava estressada com alguma coisa. Aí quando eu voltei, eu vi a resposta dela, eu falei, amiga, nem fez mais sentido. Porque eu tô tão feliz, eu acabei de apresentar o programa, esqueci completamente dos meus problemas. E como é incrível a gente poder viver assim, né? Sim. Poder viver fazendo aquilo que a gente ama. Eu sei que não é todo mundo, infelizmente, que pode, né? Sim. Existem situações e situações. Não é também, acho que também é uma ilusão achar que a gente vai fazer só o que a gente gosta, apesar de ser a profissão que a gente gosta. Não é tudo que a gente faz que a gente gosta de fazer, né? Mas poder trabalhar com aquilo que a gente ama é um privilégio. Até porque a felicidade ela tem que ser construída, né? Eu entrevistei uma pessoa que há pouco tempo atrás, que ele falou uma frase que não esqueci mais. Olha aqui, Wagner, eu vou lembrar de novo. A felicidade é uma opção. É a gente que escolhe, né? É a gente que escolhe. Se você escolher ser feliz, você vai buscar esse caminho. Agora, se você escolher ser triste, também você vai ser triste. Não tem como ser diferente. E desde que ele me falou isso, eu mentalizei isso e eu falo todo dia para mim mesmo, não, eu quero ser feliz e vamos que vamos, né? E vamos que vamos, é isso mesmo. Vamos, acho que é também entender a nossa responsabilidade. A gente vive um momento hoje que se cobra muito das empresas a motivação e tal, e a gente sabe que tem mesmo seu papel, mas o quanto você pode se motivar, né? É verdade. A ser feliz, né? E como tem tudo a ver, né, com o momento pandêmico que a gente vive hoje, nós sofremos, é lógico, tivemos perdas, acho que todo mundo teve alguma coisa, uns mais, outros menos, mais perto, outros mais longe, mas de alguma forma afetou. E se você olhar a herança que a pandemia deixou, ela deixou uma herança positiva também. Ela deixou que você pode ser feliz em casa, desde que você, né? Que você tem como combater, seja o que for, desde que você tome cuidados. Eu digo que, meu pastor fala isso, né? Deus, ele não faz o mal, né? Mas quando acontece uma situação assim, porque, enfim, a gente sabe que existem leis, né? E o mundo vai seguindo, até a volta de Cristo vai ser assim. Mas quando o mal acontece, Deus aproveita essas situações. Quem serve a Ele pode entender dentro dessas situações como ressignificar, como aprender alguma coisa. Sim. É bom, é claro que não é bom. A pandemia não foi boa, as pessoas morrerem não foi bom. Mas dentro disso, o que a gente aprendeu, o que a gente valorizou, o que a gente mudou, o que a gente descobriu que a gente não precisa, que a gente garantia que precisava, Ronaldo? Nossa, fala pra mim, a gente descobriu que, de repente, à noite, olhar e ver que, no meu caso, né, o meu marido, o meu filho, estão todos em casa bem, a minha mãe tá bem com o meu pai, olhar e ver a família bem, pronto. Isso já é o que nos basta, né? A gente descobriu isso. É verdade, a gente precisava aquela coisa, eu tenho que ir pro restaurante, eu tenho que ir pro cinema, eu tenho que ir pro teatro, eu tenho que ir não sei... E aí, de repente, você ficou sem tudo isso, sem show, e aí começou a aparecer as lives, começou a aparecer... Olha, e a gente se reinventou, né? Se reinventando. A gente se reinventou. O trabalho, a gente ficava com aquela preocupação, agora você pode trabalhar de casa. Nossa, eu estava brincando com meu marido, eu falei, amor, ele gosta muito de trabalhar presencial, né? É o negócio dele, ele é de gente e tal. Mas ele está trabalhando nesse momento home office, está super funcionando, né, para ele. Mas eu falei, amor, você tem noção que a hora que seu trabalho acaba, você está em casa. É verdade. Não vai demorar 1 hora para chegar em casa, 1h30 de trânsito. Então, esse momento também que as empresas se reinventaram, que as pessoas se adaptaram e as empresas conseguiram cortar gasto no meio disso tudo. Verdade. Então, puxa, como o ser humano é feito para isso, né? Pessoal, nós vamos fazer um intervalinho e já voltamos.
A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! Busco um título e depois eu busco o convidado. Eu queria saber como é que é para você isso. Acontece os dois processos. Acontece de primeiro ter o convidado e depois o título, e acontece também de primeiro ter a pauta e depois procurar o convidado. Depende. Então, hoje eu tenho 2 produtoras, além de quem trabalha como estagiário também. E aí a gente tem as sugestões de pauta delas, muitas vezes, e as minhas. E às vezes eu já tenho um convidado. Então, por exemplo, eu conheci o Ronaldo, conversei com o Ronaldo, ele me disse que estava escrevendo um livro. Eu falei, poxa, vamos trazer o Ronaldo. Vamos afinar o tema a partir do livro. Aí a gente afina. Acontece também de eu ter um tema. Então, eu vi que tá legal. Por exemplo, né? Tá acontecendo uma questão aí num reality, a gente tá ouvindo falar sobre relacionamento abusivo. Vamos encontrar alguém para falar sobre relacionamento abusivo. Bastante por essa exemplo. Semana, né? Então, a gente tem as duas situações que acontecem, mas mesmo quando a gente tem uma pauta e a gente procura, às vezes o convidado não é o ideal para aquela pauta. Então, às vezes eu procuro um psicólogo para falar sobre relacionamento abusivo. Mas quando a gente vai conversando, a gente vê que aquele psicólogo tem uma área de atuação que seria melhor levar ele para outro tema, que que tem mais habilidade, mais liberdade para outro tema. Então, muitas vezes eu prefiro deixar o convidado escolher o tema. Porque aí vai se encaixar exatamente com a área que ele tem mais habilidade, né? Entendi. Que ele tem mais facilidade em falar. E aí você pega e monta as possíveis perguntas. Isso, então. Isso aí, hoje em dia, você sabe como é que eu sou. Hoje em dia eu faço isso aí de cabeça, né? Hoje você já não precisa dependendo mais do tema, disso. eu vou fazendo de cabeça. Dependendo do tema, eu pesquiso antes, então... A gente falou sobre assuntos bem complicados ultimamente. Eu entrevistei um especialista em vulcões, né, recentemente. Então, é um assunto que eu não entendo nada por conta do que está acontecendo lá nas Ilhas Canárias, né? Na Espanha, do vulcão que entrou em erupção e tal. E como aconteceu de um dia para o outro... Eu recebi uma mensagem de manhã falando, vamos falar sobre o vulcão que está em erupção. Aí eu falei, então procura um geólogo, que eu vou me sentir mais segura para falar com o geólogo. Sim. Com a possibilidade do Skype, a gente fecha qualquer pauta a qualquer momento agora, né? Aí eu falei, gente, como é que eu vou falar desse vulcão? Aí tá um assunto que eu não entendo nada, porque eu não entendo nada desse negócio de vulcão. Aí eu corro, dou uma pesquisada para não falar bobagem, afino a pauta com o convidado antes. Mas, por exemplo, Skype às vezes não dá tempo de afinar antes, porque você tá colocando a pessoa no ar enquanto eu tô no ar. Sim. Então ali tomara que eu esteja certo e Deus abençoe, entendeu? Outra coisa que você já pode levar é aquela areia toda que apareceu ali. Eu não lembro a cidade, mas sei que é Minas ali, Franca, perto de Franca, né? Foi. Aquilo eu achei assim, nunca tinha visto no Brasil, Olha, confesso. na verdade, tem alguns movimentos acontecendo no mundo, né? Tem um outro programa que eu gravo, que é o Fatos em Foco, que vai ao ar no domingo. E ele é um programa só de curiosidades do mundo. E o que tem acontecido de de cidades deixando de existir por conta de inundação. Nossa. A gente teve em alguns locais nevasca, que nunca havia acontecido antes. A Europa, teve países da Europa que alcançaram temperaturas quentes, assim, elevadas, a um nível que nunca tinha acontecido. Então, quando a gente vê esse movimento do mundo, aqui no Brasil, muitas situações acontecendo, essa questão do vulcão aí, havia uma chance, e ainda há, mas é mínima, tá, gente? De um tsunami no Brasil por conta desse vulcão lá nas Ilhas Canárias. Por isso que a gente acabou falando sobre isso. É quase zero essa chance, mas de qualquer maneira ela existe. Então, o movimento que a gente está vendo, que o mundo, inclusive, está mostrando para nós, né, que tem coisa errada acontecendo mesmo, porque o mundo inteiro tem mostrado coisas que a gente nunca ouviu falar. Tá incrível isso. Já com uma curiosidade pessoal, assim, a religião, a sua fé, o estudo da Bíblia te ajudou bastante para tudo isso que você faz? Em tudo. Inclusive para ter equilíbrio emocional.
eu acredito, tenho certeza que é muito importante procurar profissionais. Então, se você precisa procurar um psicólogo, procure, né? Não, cada um na sua área de atuação. Imagina, eu entrevisto tantos psicólogos, acho que eles são importantíssimos. Mas eu estava refletindo sobre isso hoje, Ronaldo. São 15 anos, pelo menos, que eu apresento todos os dias. Nossa. Eu tenho programa todos os dias. Então, o primeiro programa que eu apresentei foi um programa de jovens. Ele era ao vivo, de segunda a sábado. Depois, quando eu saí desse programa, eu apresentei um programa que era de entrevistas médicas. E depois eu fui para o nosso programa. E eu apresentava um outro programa que era religioso, que era o Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. Hoje ele não está mais na grade, que era de domingo. Até às 11 da noite ele era ao vivo. Então, eu sempre trabalhei praticamente todos os dias da semana. Então, tem que se maquiar todo dia, tem que estar bem todo dia. Quantas situações eu passei na minha vida durante esses anos em que eu tinha que estar lá apresentando. Entendi. Então, se não é uma coisa muito prazerosa e se você não tem o auxílio de Deus, como é que faz para estar lá todo dia? Passei por tantas situações em que eu tinha que estar lá. Eu lembro que eu tive, no meu primeiro ano de casado, o diagnóstico de um tumor, que a gente não sabia se era benigno, se era maligno. Imagina e a aí ansiedade. imagina eu fazendo a punção e esperando o resultado e tendo que apresentar todos os dias, não podendo contar isso para ninguém. Então, se não é Deus, não conseguiria fazer nada disso. Então, você aconselharia a quem está nos assistindo a acreditar no potencial dela e buscar sempre ajuda no divino. Sem dúvida nenhuma, sabe? Eu gosto de falar que Jesus não é uma religião, né? Mas falando especificamente sobre ele, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, ele é como se ele nos colocasse no lugar certo, na hora certa, sempre. Sim. Porque são as oportunidades que aparecem e a gente pode ou não abraçar, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Mas ele faz milagres, né? Ele faz situações acontecerem. Quando eu entrei para apresentar o primeiro programa, que foi o Movimento Jovem, uma moça fazia o que eu faço. E aí ela não quis mais. E eu entrei para fazer o que ela fazia. Eu tenho amizade com ela até hoje. E em alguns momentos a gente se perguntava, e às vezes a gente brincava. Ela falava, talvez fosse para eu estar nesse programa que você está hoje, porque provavelmente seria ela essa pessoa. Eu fui, na verdade, cobrir. Então, é lógico que o que Deus tem preparado para mim, tem para mim. O que tem preparado para ela é para ela. Mas o que eu quero dizer é que se você está preparado, se você está se preparando, quando a oportunidade que Deus te der vier, você deve agarrar. Porque se você não agarrar, as coisas que Deus tem preparadas vão acontecer do mesmo jeito. Ele prepara outro, né? É verdade. E você sabe que isso é importante, viu? Essa mensagem é maravilhosa que você está dando. Porque às vezes a pessoa fica falando assim em casa. Ah, mas eu já fiz de tudo. Calma. Calma, se você não insistir, porque às vezes o que acontece? Você desistiu na hora errada. Quando você desiste ali, vai voltar tudo de novo. Aí você vai ter que apostar tudo de novo. Então, por favor, se você ainda tiver uma chance, que pequenininha que seja, aposte nela. E olha, não sei, em cada profissão é de uma maneira, né? Mas esteja conectado, apareça, né? Hoje a gente usa muito as redes sociais, o LinkedIn, mas na minha época era currículo entregue mesmo na mão. Sim. E eu lembro que eu já tinha entregue currículo na HIT 2 milhões de vezes, acho que eles não me aguentavam mais. Eu mandava por pessoas que eu conhecia, eu mandava por pastores, porque a HIT, ela é do missionário R.R. Soares, que é cristã, que é o missionário R.R. Soares, então é uma emissora cristã. Então eu entregava para pastor que eu conhecia, eu ia na porta e entregava, eu tinha feito tudo, até que um dia eu fui para um evento da igreja e o filho do missionário estava nesse evento. Olha Ele parou só. do meu lado e perguntou, você faz faculdade? Eu falei, faço, de jornalismo. Quer trabalhar na HIT? Foi assim. Olha Eu falei, nossa, só. eu já mandei diversos currículos. Ele falou, então me procura dia tal. E foi assim que eu comecei a trabalhar lá. Jornalista, ela escreve muito bem, porque se você vê os comentários dela, é de quem sabe o que está escrevendo. Porque, gente, falar, às vezes a gente aprende. Agora, escrever é dom. Não é fácil escrever, não. Porque você ser entendido apenas pela letra, como é difícil, não é não? É verdade, eu amo escrever também. Bom, quando eu fiz a faculdade, eu fiz para trabalhar em jornal impresso. Eu queria escrever. Eu nunca pensei... Acho que eu sempre pensei, né? Mas eu não pensava propriamente em apresentar, assim. Tanto que Sim. quando eu fui pra HIT, eu não fui pra apresentar nada. Eu fui porque eu queria ficar atrás das câmeras. O meu negócio era escrever mesmo, assim. Escrever jornal, escrever nota, escrever matéria. Era pra isso. Quando eu fui pra frente da câmera, que eu falei, gente, isso aí gosto mesmo. Aí talvez eu tenha me reconectado com a minha infância. Que Sim. lá eu sempre falei que eu ia apresentar, que eu queria falar, que eu ia ser jornalista e tal. Mas quando eu fui pra faculdade mesmo, eu tinha ido pra escrever. E ainda é uma das áreas de atuação que eu amo. Eu tenho alguns projetos que eu faço
alguns projetos, inclusive, que eu estou preparando, que tem muito a ver com essa questão da escrita também, porque é uma coisa que eu gosto muito. Bem difícil mesmo. Ou seja, você não abandonou suas características, nem de jornalista, nem da sua fé. Verdade. E hoje tem um programa, nosso programa. É isso. E é um privilégio poder juntar tudo isso, É né? lógico que Poder falar da palavra, poder fazer o que eu gosto, poder ter liberdade, porque assim, Ronaldo, o que eu vejo que seria muito difícil para mim seria e não só entrevistar alguém que não fosse de acordo com a minha fé, porque eu como jornalista eu poderia entrevistar. Sim. Mas não ter liberdade para falar de Deus, aí eu acho que eu ia sufocar, que eu não ia dar conta. Eu imagino. Aí eu acho que eu não ia conseguir. Então, você veio para o lugar certo. Nós estamos no programa Acreditar. É verdade. Nada melhor, né? Para incentivar as pessoas a acreditarem nos sonhos, seja lá para a área profissional que for. A gente tem que estar sempre fazendo a nossa parte e ter certeza que a parte do impossível Deus faz. E ela foi uma das primeiras a me entrevistar sobre o livro, A Qualidade Fazendo Parte de Você. E eu lembro que as primeiras perguntas que ela me fez, elas ficam aqui ecoando até hoje, porque ela foi feliz nas perguntas. Por mais que eu procure, eu já fiz vários recortes das entrevistas que eu dei com ela e coloco às vezes no YouTube para explicar sobre o livro. Então isso foi uma oportunidade para poder criar os primeiros passos. E vou falar para vocês, gente, é muito gratificante quando a pessoa tenta descobrir a nossa alma numa simples conversa. E é o que você faz lá, viu? Eu espero que eu tenha retribuído de alguma forma tudo que você... Com certeza, mas é claro, Ronaldo. Porque eu queria que todo mundo visse o outro lado da entrevistadora, né? Porque... E é como também na vida, assim, o Ronaldo é uma pessoa que me ajudou muito, uma pessoa incrível também, sempre disposta a ajudar. Você também é uma pessoa muito importante para minha família, para mim. Nada, que isso. Ela fez uns exames lá na Transdução, agradeço a essa casa maravilhosa. É verdade. Sempre Aliás, que a pode gente fazer precisa... o seu merchandising aí para a Transdução, que a gente vai... Sempre que a gente precisa, a Transdução nos salva. Ainda mais nessa época de Covid também. Sim. Quando a gente indica alguém, às vezes é uma pessoa que não podia fazer o exame, vocês sempre ajudam. A Transdução é sensacional. Além de ser lindo, né? Um lugar bonito. Você chega, você já se sente confortável, porque é lindo também, né? Nem parece que você está indo fazer um exame. Foi super bem atendida, as pessoas também sempre muito atenciosas. E, poxa, quando a gente está falando de saúde, né, nada melhor do que ser bem atendido e ter conforto num momento difícil. E você sabe que eu fiquei com medo, quando você foi fazer o exame, de alguém te reconhecer lá e às vezes... Mas, olha, teve até gente que reconheceu e colocou até em questionário lá. Sério? Mas não te incomodou. Não, ninguém me abordou. Mas não tem problema. Feliz. Olha, a gente está acostumado, né? Acontece muito, né? A parte mais difícil para mim é quando você está na igreja, porque, enfim, é uma emissora evangélica, né? Então, às vezes você vai visitar alguma igreja, ou às vezes você está num culto, você senta no fundo e você fala, bom, hoje eu vim receber mesmo, eu não quero, né? Porque eu também sou pastora, então, muitas vezes eu tô ali atuante no culto, mas às vezes você vai... Eu quero só, ainda mais quando era na Igreja da Graça, especificamente, eu sentava às vezes no fundo, eu quero só ficar quietinha. Na hora que você começa a chorar, que você sente a presença de Deus, alguém cutuca e fala, oi, tudo bem, é você, então. Eu tô acostumada, né? Ô, Jaque, se você tiver uma mensagem para poder encerrar o programa, eu ia ficar muito feliz. Mas se não tiver... Com certeza. Sempre tem alguma mensagem se vier preparada. uma mensagem para você aí, a hora é agora. Com certeza, sempre tem uma mensagem preparada. Eu vou falar sobre uma mensagem que está no meu coração nos últimos dias, que está lá no Salmo de número 37. O versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Acho que tem exatamente a ver também com a proposta desse trabalho que você faz, Ronaldo, que é falar para as pessoas que a gente não pode, de maneira alguma, esquecer da nossa parte, porque a gente tem que se preparar. Então, falando sobre a questão profissional, mas eu não posso pagar um curso. Tem muitos cursos gratuitos. Com a pandemia, muitas empresas disponibilizaram. Eu fiz um curso que eu acho que ele era R$3.000, então, gratuitamente, muitas empresas disponibilizaram cursos. Então, procura no YouTube, de repente, alguém que esteja ensinando o que você precisa, se prepara, faça a sua parte. Se você vê que tem um lugar onde você tem que estar, esteja, e hoje eu digo não só fisicamente, né, mas de repente na questão da internet também, mas entenda que quando você entrega e confia, a Bíblia fala que Deus faz tudo, não fala que Ele faz algumas coisas, a Bíblia fala que Ele faz tudo. Então entrega o teu caminho, confia nele e tudo Ele fará. Faz a sua parte, que você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo, porque a parte do impossível é com Ele, a nossa parte é a parte do possível. Viu, gente? Olha que show!
Assim eu termino o programa agradecendo e que você venha fazer parte dessa qualidade que o mundo está precisando. Nós precisamos ser melhores. Até a próxima!